Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais Fragmentos. Esse aqui é o episódio 4. Legal, tá fluindo essas ideias. Eu me chamo Pedro Gonçalves e bem-vindo a esse espaço em que eu falo sobre literatura na internet. Desde já, se inscreva no canal, curta esse vídeo, comente se alguma coisa for interessante aqui para você. O vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, fala sobre Guerra contra Palmares, um documento manuscrito 1678. Esse livro aqui foi organizado por Silva Ronald Lara e Pablo Roberto Marques Fachin. É publicado pela editora Chão, aqui no Brasil, e que vai contar para nós sobre o documento mais bem preservado sobre Palmares da história do Brasil. Note-se que a gente não está falando sobre um documento historiográfico, mas um documento que comprova e que relata um pouco do embate entre Palmares e o Estado, né, o governo de Pernambuco, da capitania de Pernambuco aqui, no tempo da colônia brasileira, a América Portuguesa. Eu gostaria de começar esse conteúdo, essa resenha, com uma passagem que os autores e organizadores, no caso desse material, desse livro, eles fazem na sua... Não vou dizer, aqui tem pós-fácil, mas é basicamente a análise que eles fazem no documento. Eu vou explicar direitinho como funciona aqui esse esquema na editora Chão. Diz assim: uma vez escrito, dependendo da qualidade da tinta e do papel, ou das condições de reprodução do arquivo digital, um texto parece durar para sempre. Lê do engano. As letras não se desenham, nem as canetas e teclas se movimentam sozinhas. Precisam de gente para acioná-las e para decifrar as informações que carregam, e seus sentidos podem mudar com o tempo. Aspectos materiais do suporte da escrita, bem como da autoria e o contexto em que foi produzido, são tão importantes para os seus significados quanto sua circulação e transmissão. Os textos têm muita vida. E, basicamente, esse parágrafo resume o intuito dessa publicação. Eu conversei com o pessoal da editora Chão, eles disseram que eles acreditam ser essa publicação uma das mais importantes do catálogo deles. E eu concordo com isso. Palmares, ele é um episódio, e não só um episódio da história do Brasil, ele é muito mais que isso. E quantas narrativas falsas são feitas acerca de Palmares não está contada. A maioria das pessoas que falam sobre isso e que trazem informações incoerentes acerca de Palmares nunca leram historiografia sobre, nunca se debruçaram sobre materiais originais e nunca fizeram uma pesquisa de fato histórica, historiográfica sobre o tema. É por isso que livros como esse são tão importantes. Não só porque esse tipo de livro traz uma história, ou uma das grandes histórias de Palmares, mas porque, no caso da Chão e dessa linha editorial que ela está seguindo, vai procurar trazer para a gente, para o leitor, essa aproximação com coisas que basicamente a gente tem só na faculdade de História, que é a aproximação com a fonte original, assim, com a fonte histórica que a gente está trabalhando. Que basicamente é assim, um resumo bem pífio sobre o trabalho de historiador. Por mais que a gente se debruce, leia informações, historiografias produzidas por outros historiadores, o historiador precisa ir para as fontes. O historiador precisa pegar o documento, e não falo só documento em forma de texto, tá? Pode ser documento de variadas formas, desde que esse documento seja histórico, ou seja, ele tenha sido produzido na época histórica que você está querendo analisar. Quando você faz isso, é como se você viajasse no tempo, de certa maneira, né? E você precisa fazer perguntas à fonte, para que ela lhe traga as informações que você precisa. Mas isso precisa ser feito com muita criticidade. Por isso que a gente estuda muito metodologia na faculdade. Não adianta somente uma pessoa que pega um livro, um manuscrito como esse, e tenta ler de forma anacrônica, ou seja, olhar para o manuscrito 1678 com os olhos de agora, pode acreditar nas maiores barbaridades. Então é preciso que haja esse jogo entre você ter a sua fonte e analisar ela criticamente. Analisar quem escreveu, se no caso foi texto, né? Aqui, quem escreveu, com que finalidade. E esse é um dos grandes méritos. Algumas coisas importantes sobre esse manuscrito 1678. Existem alguns personagens importantes. O primeiro é Dom Pedro de Almeida. Esse cara, ele era governador da província de Pernambuco. Província não, porque não era um reino. Aqui não era um reino, aqui era a América Portuguesa, ela era um quintal de Portugal, basicamente. E aqui tinha essa capitania
que é a capitania onde eu moro, resido, Pernambuco, né? Embora eu acho que nessa época, o lugar onde eu vivo aqui, Buenos Aires, não tinha nem... O pessoal nem sabia que existia. Aí esse Pedro de Almeida, ele tem uma série de coisas para fazer na capitania de Pernambuco, e uma delas tem a ver com Palmares, porque, como eu disse no vídeo que eu mostrei aqui rapidamente, os livros que eu tinha lido no primeiro semestre, a existência de Palmares, ela colocava em xeque boa parte do discurso que era produzido pela colonização, que justificava, por exemplo, a escravidão de índios e negros, né? Então, esse cara, ele precisava de alguma forma dar uma resposta ao governo português. Principalmente porque 678 é depois da restauração holandesa. Basicamente, assim, em linhas gerais também, assim, muito superficial, é bom que você procure informações mais aprofundadas sobre o tema. A capitania de Pernambuco e outras capitanias aqui do que hoje é o Nordeste do Brasil, durante um tempo caíram nas mãos, caíram não, né? Foram tomadas pelos holandeses, e no regresso dessas posses de terra para o Reino de Portugal, e voltando isso aqui para ser uma capitania, dessa vez um pouco mais organizada, os governadores que aqui entraram tinham como objetivo fazer progredir essa capitania. E a presença de Palmares fazia com que esse espaço, né, esse quase que estado paralelo que havia dentro do território pernambucano, fosse visto como uma afronta. E era preciso dar um jeito em Palmares. Haviam vários relatos, e o manuscrito 1678 fala sobre isso, de assaltos, tentativas de investidas que não deram certo e que acabaram fazendo com que armas portuguesas caíssem na mão dos resistentes de Palmares. Então esse Pedro de Almeida precisava dar uma resposta. Esse manuscrito, basicamente, é uma forma que ele tem de demonstrar para a coroa portuguesa os trabalhos que ele tinha feito. E que, olha, poxa, eu fui abençoado, né? Existe uma exceção do elemento religioso aqui muito presente, principalmente católico, né? No caso, acho que unicamente católico. E ele precisa apresentar esses resultados. Ele contrata um padre que vai, através de relatos, porque esse padre nunca foi na região, o que hoje é o Quilombo dos Palmares, que pertence ao estado de Alagoas. Mas ele pega os relatos, pega algumas ideias, algumas informações que ele recolhe e faz esse texto, exaltando a figura desse Pedro de Almeida, para mostrar que realmente esse cara tinha tido sucesso. O livro, né, no caso, o livro não, né, a carta do manuscrito 1668, ele acaba tendo um viés que é assim, basicamente, foi tentado uma investida em Palmares. No começo parecia que não ia dar certo, parecia que tudo ia desmoronar, até que, abençoado por Deus, por vários santos, mais uma leva de pessoas tentou, e aí foi conseguindo uma vitória, outra, até que foi feita a maior investida, e os resistentes de Palmares não tiveram outra saída a não se negociar uma paz, e pelo menos por enquanto as coisas estão calmas. As pessoas residentes de Palmares não iriam atacar regiões circunvizinhas para roubar coisas e tal. Então, era para dizer assim, olha, esse cara tá fazendo uma coisa boa. Se o próximo governador conseguir vir e resolver a situação de Palmares, foi porque o Pedro de Almeida saiu na frente. Embora os dois organizadores dizem que os documentos que tem posterior a esse manuscrito parecem indicar que esse plano não deu muito certo. Que o Pedro de Almeida tinha lá suas intenções, mas não obteve o seu sucesso. Existem muitos generais dentro desse manuscrito. Existem alguns personagens interessantes, né, que a gente acaba associando muito a Palmares, como Gangazumba. E talvez um dos grandes personagens desse manuscrito seja a geografia, em que o lugar em que Palmares está e os seus arredores vão trazer de desafio para essa empreitada contra Palmares. Inclusive aqui, deixa eu mostrar para vocês uma coisa que tem nesse livro, que é esse mapa aqui. Não sei se vai dar para ver com muito detalhe, mas esse mapa ele busca ser um guia para onde fica Palmares, quais são as coisas que estão ao redor. Claro que não é geograficamente muito preciso, mas aqui já dá uma ideia de como estão sendo realizadas essas coisas, como é
existem alguns nomes aqui que hoje em dia a gente se perderam, que a gente não sabe exatamente que lugares é. Eu achei interessante que os Palmares, eles ficam meio que em volta de algumas principais províncias do que vai ser Alagoas. E por isso acaba fazendo com que haja uma urgência por resolver essa questão, dizendo-se que Palmares estava atrapalhando economicamente as operações ali. Então, assim, sobre o documento. A sua escrita, eu anotei aqui no caderninho, sua escrita é rebuscada, né? E dada a autoria do padre, ele busca enaltecer a figura da governança das províncias de Pernambuco e algumas adjacências. Que ele trata Palmares como um inimigo interno da sua majestade o rei de Portugal. Então, novamente, aqui tem uma coisa interessante. O que afeta Pernambuco afeta Portugal, porque de alguma maneira destrói um pouco do discurso ideológico colonial, mas enfim, aqui o autor busca sempre fazer essa referência entre o que afeta Pernambuco afeta a coroa portuguesa. A incursão que é feita contra Palmares leva o nome de Relação da Ruína de Palmares, ou seja, claramente o texto tem uma intenção de mostrar que Palmares está em ruínas, que o Pedro de Almeida conseguiu foi prostrar os inimigos, basicamente. Ele é escrito baseado, como eu disse, em relatórios militares com resumos do governo restaurador, que é pós-ocupação holandesa. E elogia a figura de Dom Pedro de Almeida de forma pomposa, repetitiva e constantemente busca mostrar ele num altruísmo muito honrado em prol do sistema colonial. Então, diz assim, olha, aqui é um funcionário exemplar. Basicamente o Pedro de Almeida. Palmares é descrito como selva. Selva de Palmares, e é elaborado um mapa completo do quilombo que compunha quase um reino, segundo o que eles dizem também nos termos do manuscrito. Aqui diz que os termos, novamente, são todos europeus, então até mesmo as relações que ele vai tentar estabelecer para criar na imagem do rei de Portugal o que é o Palmares, usa sempre tudo aquilo que a gente sabe do idioma português, do idioma europeu, acerca dos conceitos de o que é um rei, quais são a estrutura da sociedade, se aquilo ali possui pessoas que trabalham só na colheita, pessoas que trabalham como exército, pessoas que trabalham com próximo ali ao clero. Então, assim, é basicamente um reflexo do que os portugueses entendem como uma organização de sociedade. Aqui também diz que há um foco de demonstrar brevemente como se organiza esse povo bárbaro. A carga do texto tem viés óbvio de exaltação dos portugueses, ao passo que busca esconder a agência negra. O relato diz que a queda de Palmares é o seu destino, pois os negros não são feitos para reinar, e sim feitos para servir. E aí aqui consta o seguinte: o perigo de Palmares passa por alguns motivos. Primeiro, ele freia a máquina colonial, baseada na exploração escrava. Depois, ele atrapalha a ordem social natural, né, que segundo consta no relato, pois é inadmissível a ideia de autonomia, agência e luta no poder dos negros destinados à escravidão. Os negros seriam isso. Inclusive tem uma seção que diz assim: pode outrora quem serviu ser servido? É uma pergunta aí que o padre faz. Terceiro, atrapalha a logística e coloca em risco as transações econômicas do sistema colonial. O negro é visto sempre como um sujeito subalterno na luta pela sua liberdade, quando está em combate e nas derrotas e pós-derrota, né, no caso, eu errei aqui. Pós-derrota com viés diplomático. Não é mencionado nenhum ato heróico por parte dos negros, e os únicos nomes mencionados são daqueles que fazem parte da coroa, no caso, da coroa de Palmares, que no caso seria Gangazumba, e pessoas que estão ali ao seu redor. Vale mencionar que alguns desses nomes não batem com outro relato que existe. Então, assim, por mais que esse seja o material mais bem preservado, essa edição também traz nos anexos algumas cartas, minutos de reunião que foram feitas ao longo entre as décadas de 1670, 1660 e até 80. E nesses casos, alguns nomes variam. Então é muito comum ver que, às vezes, por exemplo, o mesmo Gangazumba
pode ser referenciado de maneiras diversas, de acordo com o que escreve. Se esse cara que está escrevendo quer aproximar mais do português ou aproximar mais da forma como os palmarenses se reverenciam, né, em forma linguística. Acerca do pós-fácil, como eu falei, as letras não se desenham, nem as canetas todas e teclas se movimentam sozinhas, né? A ideia desse trecho, reverberando a discussão de boa parte do pós-fácil, é que, embora se acredite numa perspectiva positivista de que o texto impresso é uma fonte histórica das mais confiáveis e imutáveis, isso não se aplica na prática. Além das marcas do autor, sua ideologia, o tempo em que ele vive, se fazem presentes no texto, no caso do manuscrito, no momento de sua produção. Após o texto ir para público, ele passará por revisão, interpretação e, dependendo do caso, reescrita. No caso da fonte escolhida nesse trabalho, né, do manuscrito 1678, os organizadores tiveram cuidado de demonstrar como a manipulação do documento e como isso repercutiu no debate sobre Palmares. Como assim, Pedro? O manuscrito está aqui, a gente da página... Deixa eu ver. Página 15 até a página 48. 48 e 49, porque na página 49 ainda tem um mapazinho que melhora ali a relação daquele mapa inicial que eu mostrei. Depois do pós-fácil, da página 113 até a página 152, a gente tem o manuscrito de Évora. O que é isso? Esse manuscrito está em dois lugares, a Torre do Tombo e Évora, a Biblioteca de Évora. E existem diferenças entre eles. Ao que tudo indica, e segundo aqui consta no pós-fácil, o manuscrito de Évora é mais antigo, portanto tem alguns erros, e o manuscrito da Torre do Tombo é mais refinado, ou seja, passou por uma revisão. Acerca do floreio retórico, ele conseguiu captar as intencionalidades durante a leitura, ou seja, o jeito como o padre que escreveu o manuscrito em 1678, é quase um trava-língua, a forma como ele floreia, busca realmente criar essa sensação de heroísmo, de heróico, de parecido com quase como uma epopeia. Então tem uma intencionalidade, né, de exaltar a figura desse governador português. Aí diz assim, eu coloquei assim nas minhas palavras: não sei se era a proposta inicial do texto discutir isso, mas senti falta de maiores debates sobre exposição historiográfica, ou seja, de discutir como esse texto foi ao longo do tempo revisitado e como pessoas interpretaram Palmares, né, com diversas fontes a respeito de Palmares, tudo tendo ficado esse assunto reduzido às perspectivas de alguns estudiosos da história do Brasil no século XX, notando as mudanças no discurso. No caso, o pós-fácil ele tenta mostrar como esse texto foi analisado por alguns historiadores ao longo do Brasil e como algumas perspectivas foram sendo transformadas, principalmente à medida que novas metodologias foram chegando. Então, era muito comum que os primeiros historiadores brasileiros que se debruçavam sobre esse manuscrito tratavam ele de uma forma, revelando um pouco da sua ideologia, e com o passar do tempo isso foi também sendo transformado. A história de Palmares por muitas décadas foi uma história movida por um único fio condutor, que é o fio da visão do português em relação a Palmares. Lembrando que questões de material escrito, eu acho que isso talvez um dos maiores méritos do trabalho da Silva Runo de Lara e do Pablo Fachin, é dizer o seguinte: quando a gente pega toda a documentação produzida por Palmares, levando em consideração essa hipótese de que somente os textos impressos são relevantes no estudo historiográfico, a gente acaba tendo somente a visão portuguesa do que é Palmares. Porque as pessoas que moravam em Palmares não produziram fontes históricas em formato textual. E se tivessem produzido, vamos supor que tivessem produzido muitas provas textuais, dificilmente a coroa portuguesa deixaria que esses documentos chegassem a ver a luz do dia. Depois que Palmares foi destruído, provavelmente isso foi queimado. É difícil, às vezes, fazer um trabalho quando essa fonte não existe. Principalmente para historiadores que estão ligados a muito essa verve de procurar documentos oficiais que comprovem determinada ação, determinada forma de cultura, um registro mesmo de passo a passo como é que a sociedade se organizava. Então, assim, enquanto os historiadores
não buscaram outras fontes para estudar Palmares, principalmente as fontes vindas do Quilombo, ou seja, produzida pelas pessoas que moravam lá, a historiografia sobre Palmares tinha um lado só, que era basicamente esse lado do colonizador, que diz que Palmares é um erro, que diz que Palmares era uma coisa ruim, que Palmares não deve, por exemplo, atualmente tem muito alguns dessas figuras que dizem que em Palmares Zumbi também tinha escravos, coisa que não é comprovada historicamente, não existe nenhum documento que fale sobre isso. Então, mesmo assim, esse trabalho historiográfico estava muito voltado para esse lado, porque só o europeu, no caso só o português, tinha documentos que falassem sobre Palmares e sempre falavam nessa perspectiva de que Palmares era diferente, Palmares era aquilo que não servia, não estava em consonância com o projeto do Brasil colonial, da América Portuguesa, né? Porque nem Brasil tinha direito a esse nome. O nome Brasil só aparece depois. Mas enfim, o que é interessante é isso. Como estudar criticamente esses textos também revela essa parte, e depois como a historiografia brasileira soube lidar com essa falta de fontes históricas não textuais que Palmares tinha, e procurar justamente em Palmares aquilo que não necessariamente estava preso a texto, e sim a outros mecanismos de registro, né? Outros mecanismos de fonte que pudessem ser produzidas e estudadas para compor essa história, que existem muitas e muitas lacunas. Também a gente não precisa fazer essa ressalva, né? Assim como grandes outros movimentos de resistência, boa parte daquilo que foi produzido por Palmares foi destruído, principalmente na época em que o Quilombo foi devastado por Domingos Jorge Velho. Então acaba tendo essas lacunas que vêm sendo preenchidas por várias fontes, várias metodologias que buscam analisar a história para além do texto escrito. Então, eu acho esse livro aqui muito, muito a propósito para levantar essas discussões, para fazer com que públicos que geralmente não têm contato com a faculdade de História saibam como é que se existe o rigor com as fontes, como a gente não pode pegar o texto e achar que aquilo ali é um retrato fiel, digamos assim, um retrato imparcial, melhor dizendo, do evento histórico. Não existe nada imparcial, e esse livro mostra muito bem como isso acontece na prática. Então, a editora Chão está de parabéns. Ela é uma editora que tem muitos livros interessantes no seu catálogo. Se você puder, eu vou deixar aqui no link dessa resenha um site da editora com seus livros, seus artigos, aquilo que eles estão produzindo enquanto rede social também, porque eles têm perfil no Instagram, canal no YouTube e tal. Vale muito a pena vocês acompanharem esse trabalho, porque é fenomenal, e ao que tudo indica, até onde eu sei, todo o trabalho da Chão passa por isso. Uma apresentação sobre aquele tema, a fonte histórica que ele está trabalhando e depois a análise dos historiadores que organizam esse trabalho. Além desse, eu li um livro sobre o 15 de novembro e que eu vou trazer essa resenha também porque ele é um livro muito bom sobre a visão de 3 membros da corte portuguesa quando o Império acabou, que é a Princesa Isabel e 2 viscondes que eram amigos dela, que é muito interessante também. Então é isso. Agradecer a você que acompanhou durante esse vídeo. Espero que tenha colocado 2 vezes. Curta o vídeo, comente se você achou esse livro interessante, se quer tirar alguma dúvida. No caso, se inscreva no canal, me siga no Instagram e também no Threads, do Instagram aí, que tem esse aplicativo novo. E é isso, nos vemos na próxima e leia historiografia, que é muito bom. Eu sei que às vezes é complicado, e às vezes muito extenso, porque os caras fazem uns livraços assim grandão, mas vale muito a pena. E é isso, até uma próxima.